Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. No capítulo 051, segunda-feira, 06 de junho, Augusto tira a carta das mãos de Carmen, e ela rapidamente o diz que a carta era para Elisa. Gael, zangado, diz a Kênia que ela se aproximou dele com mentiras. Kênia responde que Ingrid havia proibido de se aproximar dele, pois temia que ela revelasse a verdade, que ela só está o procurando para tirar proveito. Gael diz a Kênia que está muito decepcionado com ela, e que irá embora do povoado sozinho. Augusto, furioso, mostra a Lúcio a carta que supostamente mandaram a Elisa, e afirma que quer confiar na filha, mas tudo a acusa, e que não é a garota inocente que Lúcio acredita. Lúcio, furioso, o adverte que não permitirá que ele fale assim de Elisa. Augusto diz a Carmen que vai falar com Elisa. Carmen o aconselha a primeiro descobrir quem enviou a carta. Damião diz ao padre que Ingrid desapareceu, e isso soa muito estranho. Padre Lupe diz a Gael que Damião foi dizer-lhe que Ingrid desapareceu, e questiona se isso não o preocupa. Gael diz que não importa nem um pouco e Damião sabe disso. Augusto entrega a carta a Almerinda, que exige na mesma hora que Paulo confesse se realmente a endereçou a Elisa. Paulo, cínico, diz que sim, que a carta era para Elisa, que tiveram relações e ele está apaixonado por ela. Gael diz a Augusto que já não vai mais trabalhar para ele, porque vai embora do povoado, pois se deu conta que Elisa jamais vai correspondê-lo. Almerida e Paulo chegam à casa de Augusto. Almerida diz a Augusto que Paulo está disposto a reparar o dano que causou. Augusto questiona novamente se de fato ocorreu algo entre Paulo e sua filha. Este responde que ainda que Elisa negue, eles tiveram relações. Almerida diz a Augusto que ele precisa convencer Elisa a casar-se com Paulo ou, se for o caso, até obrigá-la. Paulo diz a Almerinda que ele jamais disse que estaria disposto a se casar com Elisa, e se zanga por ela não o ter consultado primeiro. Almerida responde que o que propôs a Augusto a convém muito, e não importa o que Paulo pense. Ramiro descobre Kênia no povoado e a leva até Ingrid. Ramiro diz a Kênia que para evitar que ela diga onde sua mãe está escondida, ficará trancada. Augusto exige a Elisa que se case com Paulo, pois o que ocorreu entre eles exige isso. Elisa furiosa responde que entre ela e Paulo não houve nada, e que jamais se casará com ele. Kênia propõe a Ramiro dizer-lhe quem é o filho de Ingrid em troca que ele a deixe ir. Almerida diz a Damião que Augusto foi até a fazenda exigir que Paulo se case com Elisa. No capítulo 052, terça-feira, 07 de junho, Almerida pressiona Bitânia para que conte a Damião a farsa de Elisa, que suplicou para Doutor Edmundo dizer a Augusto que ela é virgem. Almerida diz a Augusto que exigiu que Paulo se case com Elisa porque eles tiveram relações sexuais. Paulo diz a Carmen que estão tentando casá-lo com Elisa, mas ele não tem o menor interesse. Carmen responde que tem certeza que Elisa também não tem. Ingrid, para evitar que Kênia diga quem é seu filho, a golpeia na cabeça, deixando-a inconsciente. Elisa procura Gael para lhe perguntar o motivo de sua partida. Ele responde que não quer vê-la com Damião. Gael pede um beijo a Elisa. Damião o surpreende e a diz que é difícil acreditar que tudo o que dizem a respeito dela é verdade. Gael diz a Damião que o beijo em Elisa foi de despedida. O padre Lupe diz a Damião que ele não merece o amor de Elisa.
Augusto diz a Edmundo que nunca amou Carmen, e que se casou com ela apenas por despeito. Edmundo responde que Augusto precisa dar mais atenção à filha, e que desde que Estefânia morreu, a jovem tem ficado à própria sorte. Quênia consegue escapar de Ramiro. Augusto a auxilia levando-a até sua casa. Dolores diz a Carmen que se quer evitar que ela se meta em suas coisas, que comece deixando Elisa em paz. Paulo, ao ver Damião furioso e disposto a tudo, reconhece que nunca teve nada com Elisa. Damião adverte que se ele tocar em Elisa, vai acusá-lo por violação. O padre Lupe diz a Gael que ele precisa pedir perdão a Elisa e tratar de averiguar o que aconteceu com sua mãe. Gael responde que vai perguntar a Quênia se acaso ela sabe algo de Ingrid. Padre Lupe pergunta o que Quênia tem a ver com Ingrid. Gael responde que Quênia é filha dela. No capítulo 053, quarta-feira, 08 de junho, Carmen, furiosa, questiona Augusto por ter chegado tarde em casa. Ele diz que estava com Edmundo, pois ele se separou de Betânia e precisava conversar com um amigo. Dolores diz a Damião que ele não merece que Elisa o ame, e que se não é capaz de correspondi-la como merece, que vá embora de uma vez por todas e a deixe em paz. Paloma descobre por Elisa que Gael irá embora para sempre do povoado. Gael pergunta a Ramiro se ele sabe algo de Ingrid. Ele responde que não. Ramiro questiona Gael quanto a Quênia, perguntando se eles são namorados. Gael responde que são como irmãos. Padre Lupe pergunta a Almerida até quando ela seguirá caluniando Elisa. Ela responde que até que ela se afaste de uma vez por todas de Damião. Padre Lupe diz a Almerinda que é uma lástima que ela siga cheia de rancor, e que acabará ficando sozinha. Augusto reconhece em Ingrid o colar com que presenteou Estefânia, e tenta tomá-lo. Ramiro diz a Ingrid que já sabe que Gael é seu filho. Ela, surpresa, tenta negar, mas por fim acaba aceitando que isso é verdade. Padre Lupe tenta convencer Gael a esclarecer as coisas entre Elisa e Damião. Gael responde que não o fará, pois Damião não a merece. Damião tenta falar com Elisa. No capítulo 054, quinta-feira, 09 de junho, Paloma, chorando, diz a Gael ele se despediu de Elisa, mas dela não. Gael responde que não queria se despedir de ninguém, e se despediu de Elisa apenas porque ela foi quem o procurou. Paloma diz a Gael que ele é o amor de sua vida. Braulio diz a Dolores que Damião quer falar com Elisa. Dolores o adverte que se ele quer vê-la para ofendê-la, é melhor que se vá. Braulio responde que está certo que Damião procura Elisa para acertar as coisas. Henrique diz a Sabrina que vai atrás de Florência. Sabrina, zangada, diz que é incrível que ele dê mais importância a uma mulher que nunca fez caso dele do que à situação de seus pais, que anda de mal a pior. Damião pede perdão a Elisa e afirma que não acredita em nada do que diz a gente mal intencionada do povoado, mas que chateou muito vê-la aos beijos com Gael. Elisa diz a Damião que não estava aos beijos com Gael, pois ele a beijou de surpresa. Damião diz a Elisa que para demonstrar-lhe que confia nela, irá pedir sua mão em casamento. Ele diz que podem se casar às escondidas, para que quando Augusto e Almerinda descobrirem não tenham alternativa senão aceitar a relação. Damião diz a Elisa que a espera às 8 em ponto na igreja, e que se ela não aparecer, será um sinal de que não quer mais nada com ele, e assim sendo, não voltará a incomodá-la. Quênia diz ao padre Lupe que é filha de Ingrid Navarro e que a mulher não foi atrás de Gael por amor, mas por interesse, já que acredita que ela terá direito à metade da fortuna do Zarango. Carmen exige a Ingrid que a devolva o colar de pérolas.
Ela responde que esse colar era da primeira esposa de Augusto, e que nem que ela em pessoa o pedisse o devolveria. Carmen exige que Augusto lhe diga o que fazia na casa de Quênia. Augusto responde que assaltaram Quênia e ele a levou para sua casa. Elisa chega à igreja e diz a Damião que aceita se casar com ele. No capítulo 055, sexta-feira, 10 de junho, Damião e Elisa dizem ao padre Lupe que desejam se casar naquele mesmo dia. O padre os avisa que existem vários trâmites e que mesmo com esse desejo vibrante de se casar eles terão que esperar alguns dias. Elisa diz ao padre que não quer que Augusto e Carmen saibam desta intenção. Padre Lupe diz que não os ajudará se eles não estiverem dispostos a fazer as coisas do jeito correto. Damião diz ao padre Lupe que se ele não os casar, buscarão outro que o faça. Elisa e Damião decidem se casar no civil. Lúcio agradece padre Lupe por haver se negado a casar Elisa e Damião. O padre questiona Lúcio o porquê de ele não querer essa união. Lúcio responde que precisa esclarecer uma coisa antes, mas nada o faria mais feliz que Damião e Elisa unidos para sempre. Damião e Elisa pedem a Edmundo um certificado médico porque desejam se casar no civil. E pedem ao doutor que seja discreto. Betânia diz a Edmundo que Henrique foi atrás de Florência ainda que ela o tivesse proibido de fazê-lo. Lúcio pede a Edmundo que dentro dos exames prenupciais inclua um para saber se Elisa e Damião são filhos do mesmo pai. Augusto pergunta a Lúcio quais pertences de Estefânia estavam no carro de Rogério no dia do acidente que os vitimou. Lúcio responde dentro do carro só havia uma mala com roupas de Rogério. Elisa diz a Paloma que Damião e ela vão se casar, e quer que ela seja sua testemunha. Damião pede a Lúcio que seja sua testemunha no seu casamento com Elisa. Lúcio pede a Damião que ao menos espere por uma semana. Damião se zanga, pois crê que Lúcio não apoia a união. Damião garante a Lúcio que seja como for, ele e Elisa vão se casar. Ramiro diz a Carmen que não devolveu o colar, pois não era dela, mas de Estefânia. Ele pede que ela não volte a incomodar Ingrid, ou do contrário ele mesmo irá revelar alguns segredos a Augusto. Almerida pergunta a Augusto se ele já está a par de que Elisa e Damião são namorados. Ela exige que ele faça algo para impedir a união. Almerida diz a Augusto que se ele quiser, ela compra suas terras. Augusto responde que nem que ele as vendesse, jamais o faria a ela. Almerida garante que se Augusto não separar Elisa de Damião, ela mesma acabará com Elisa e toda a sua família. Augusto expulsa a Almerida de sua casa. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima.